poupança, investimento e sistema financeiro. Então vamos lá? Imagine que você tenha acabado de se formar na faculdade, em economia, claro, e decide iniciar seu próprio negócio, uma empresa de previsões econômicas. Antes de ganhar qualquer dinheiro vendendo suas previsões, você precisa incorrer em custos substanciais para montar a empresa. Isso aqui na economia, além desse termo, custos substanciais, isso aqui pode estar também com a expressão investimento. Então, quando a gente vê aqui nesse capítulo, poupança, investimento, sistema financeiro, na economia, investimento não é essa expressão popular que é dado pela mídia ou pelos livros ou os best-sellers sobre investimento em ação, aqui estamos falando em investimento produtivo. Então veja, antes de ganhar qualquer dinheiro vendendo suas previsões, você precisa incorrer em custos substanciais ou em investimento para montar a empresa. Precisa comprar computadores com os quais fará suas previsões, assim como mesas, cadeiras e arquivos para equipar seu novo escritório. Cada um desses itens é um tipo de capital que sua empresa usará para produzir e vender seus serviços. Como você obterá os recursos para investir nesses bens de capital? Então, os bens de capital também aqui, fazendo apenas um parêntese para explicar essa nomenclatura, bens de capital aqui se refere àqueles bens que são comprados para produzir outros bens ou para produzir outros serviços. Talvez possa pagar por eles utilizando sua própria poupança. Entretanto, o mais provável é que, como a maioria dos empreendedores, você não disponha de recursos próprios suficientes para financiar o início de seu negócio. Como resultado, terá de obter dinheiro de que precisa de outras fontes. Há muitas maneiras de você financiar esses investimentos de capital. Poderia tomar um empréstimo de um banco, de um amigo ou de um parente. Nesse caso, você se comprometeria não só a devolver o dinheiro em uma data futura, mas também pagar os juros pelo uso dele, lembrando que juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Como alternativa, poderia convencer alguém a fornecer o dinheiro necessário para seu negócio em troca de uma participação nos seus lucros futuros, quaisquer que sejam. Em qualquer um desses casos, seu investimento em computadores e equipamentos de escritório está sendo financiado pela poupança de outra pessoa. Então, o dinheiro poupado por várias pessoas em um determinado sistema, esses recursos eles são utilizados para sustentar os investimentos de outros cidadãos, de outras pessoas. Então, daqui a pouco, nós vamos vendo pouco a pouco o que isso significa. Então, veja, isso aqui significa, portanto, que o sistema financeiro ele é composto de instituições presentes na economia que ajudam a promover o encontro das pessoas que poupam com aquelas que investem. Então, as instituições financeiras, elas captam poupanças, né, dinheiro que algumas pessoas guardam, para emprestar para outras pessoas que desejam captar esses recursos nas instituições financeiras, com o objetivo, portanto, de, digamos, iniciar um negócio. Como vimos no capítulo anterior, poupança e investimento são elementos chaves do crescimento econômico de longo prazo. Portanto, quando um país poupa uma grande parte de seu PIB, há mais recursos disponíveis para investimento em capital. E uma maior quantidade de capital aumenta a produtividade e o padrão de vida de um país. Então, o que reza essa teoria? Então, veja, se eu tenho um país onde a população, enfim, o conjunto dos agentes econômicos, eles poupam uma grande parte do PIB, essa poupança serve como de um capital nacional para financiar investimentos em novas empresas que vão produzir mais produtos e mais serviços, e quanto maior a quantidade de produtos e serviços, quanto maior a quantidade de capital investido
na geração de mais mercadoria, na melhoria de produtividade, isso vai representar, consequentemente, dentro dessa teoria, um aumento do padrão de vida de um país. Então, poupança, mais poupança, sugere-se que leva a mais investimentos sugere-se que aumentou a quantidade de capital e aumenta o padrão de vida de um país. Mas o capítulo anterior ele não explicou como a economia coordena poupança e investimento. Em dado momento, há pessoas que querem poupar uma parte de sua renda para o uso no futuro, e há outras que querem tomar empréstimos para financiar investimentos em novos negócios e o crescimento dos negócios existentes. O que reúne esses dois grupos de pessoas? Então, aqui está separando os agentes econômicos entre poupadores e tomadores. Aqueles que poupam um dinheiro hoje para usar no futuro, com o ganho, com os juros, que a remuneração é o preço da poupança, é o preço do dinheiro. E temos aqueles que capturam recursos no presente para devolverem no futuro. Então, o que reúne esses dois grupos de pessoas? O que garante que a oferta de fundos daqueles que querem poupar seja igual à demanda por fundos daqueles que querem investir? Então, este capítulo aqui, o capítulo número 26, vai examinar o funcionamento do sistema financeiro. Primeiro, vamos discutir a grande variedade de instituições que compõem o sistema financeiro dos Estados Unidos. Então, lembrando que como este é um livro, é uma tradução de um livro do Mankiw, que é um professor de Harvard, que, portanto, escreve pensando nos leitores norte-americanos, o caso aqui das análises das instituições financeiras vão ser uma análise de como funciona o sistema financeiro dos Estados Unidos. Aí eu vou, à medida que a gente for falando, pontuando quais são as diferenças ou as similaridades que existem com o caso brasileiro. Mas ainda que você pode assistir este capítulo, assistir esta videoaula, mas depois pode complementar com alguma leitura que mostre como funciona o desenho do sistema financeiro brasileiro e, consequentemente, fazer uma comparação entre esses dois sistemas. Segundo, vamos discutir a relação entre o sistema financeiro e algumas variáveis macroeconômicas fundamentais, principalmente poupança e investimento. Terceiro, vamos desenvolver um modelo de oferta e demanda de fundos nos mercados financeiros. No modelo, a taxa de juros é o preço que se ajusta para equilibrar oferta e demanda, portanto, de recursos. O modelo mostra como diversas políticas governamentais afetam a taxa de juros e, portanto, a alocação dos recursos escassos da